E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram a meta, a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 34 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. Eu usei os únicos 2 capítulos que tem até o momento desse vídeo para fazer a parte 34, e por ter só 2 capítulos, esse vídeo vai ter no máximo 20 minutos. Como vocês já devem saber, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10.000 likes, eu faço a parte 35 dessa obra. Na parte anterior do Rei Invencível, nenhum participante quis disputar a primeira caverna com a Imperatriz, mas diferente deles, o Prota escolheu a mesma caverna que ela. Não querendo dividir seu campo de caça, a Imperatriz bloqueou o caminho do Rei Invencível. E com um olhar assassino ela declarou que a posição principal não precisa de 2 pessoas, e ela já tomou a decisão de escolher este lugar, então ele deve ir embora agora se não quiser morrer. E com um sorriso confiante, o Prota perguntou se ela está bloqueando seu caminho, e ela, com a expressão irritada, respondeu que a posição principal não precisa de 2 pessoas, ela já tomou a decisão de escolher essa área, por isso ele pode escolher outro lugar agora. Mas ignorando o aviso dela, ele declarou que esse lugar deveria ser seu, e ela deveria se confortar com o 2º ou 3º lugar. Sacando sua espada da bainha, ela falou que a última primeira posição que apareceu no monumento é sua. Já que ela está competindo novamente, ela está absolutamente certa de que estará no topo e ganhará no final. Ela não vai recuar, então ele deveria se retirar para o 2º lugar e voltar para onde pertence. Percebendo que a garota teimosa não mudaria de ideia, ele se aproximou dela e perguntou se eles deveriam lutar então. E como já estivesse esperando por isso, ela tentou sacar sua espada em alta velocidade, mas antes de conseguir desembainhar completamente sua katana, o Rei Invencível agarrou sua mão e interrompeu seu ataque. Mas mesmo com seu golpe sendo bloqueado, a Imperatriz carregou sua energia no máximo, com a intenção de cortar a cabeça do seu inimigo. Gostando da determinação dela, ele propôs algo, dizendo que se ela puder movimentar um músculo e sacar sua espada, essa primeira posição será dela. Naturalmente ela não gostou de se menosprezada, e se preparou para usar seu golpe mais forte, mas foi interrompida pelo guardião, com ele falando que a competição nem começou e eles já estão lutando um contra o outro. Eles podem lutarem o quanto quiserem, mas não podem culpar ele por não lembrar que os jogadores que escolhem a mesma caverna são considerados aliados. Mas ignorando seu conselho, a Imperatriz disse que não precisa de aliados, ela sozinha é o suficiente para passar nessa fase. Discordando dela, o guardião falou que não depende dela, essa é a regra da competição. Ao ver que todos tinham escolhido suas cavernas, o espírito do artefato explicou que antes de entrar na competição dos 4 domínios, cada um dos 4 domínios realizará 3 rodadas eliminatórias. Quem sobreviver no final enfrentará os competidores sobreviventes dos outros 3 domínios em uma batalha final. Na primeira rodada, serão transportados aleatoriamente para a Montanha Infernal, o Pântano Venenoso, o Mar Profundo, o Labirinto Subterrâneo ou as Planícies Sem Vento. Essas são as áreas onde os pontos serão disputados. A primeira rodada da competição por pontos é limitada a 5 dias, e aqueles que alcançarem 100 pontos e estiverem nas planícies sem vento após 5 dias serão considerados avançados. Quanto ao método para obter pontos, eles saberão naturalmente quando o momento chegar. Terminando sua explicação, ele desejou boa sorte para os senhores terrestres. Ao mesmo tempo, uma luz dourada envolveu o Prota e a Imperatriz, e ela virou para ele e disse que será melhor ele rezar para eles não serem teletransportados para o mesmo lugar, ou então ele morrerá pelas suas mãos. Achando sua ameaça fofa, o Rei Invencível debochou da cara dela, e antes da Imperatriz falar alguma coisa, eles foram transportados para o local da competição. Vendo isso, o guardião ficou aliviado que finalmente tinha começado, e sussurrou que os senhores terrestres deste ano realmente podem causar estragos. Aí do nada ele sentiu algo estranho, e o decreto divino de emergência apareceu de repente diante dos seus olhos. Esse artefato tem o poder das leis para viajar através do tempo e do espaço, podia até enviar uma mensagem do futuro. Naturalmente ele ficou preocupado com qual evento importante ocorreu para que os deuses celestiais gastassem um preço tão alto para reverter o tempo e o espaço e enviasse esta mensagem. Então, bem ansioso, ele começou a ler o decreto, e ficou chocado com o que leu. Aquilo era algo impossível de ter acontecido, mas como isso foi enviado pelos deuses após confirmarem e reverterem o tempo e o espaço, ele foi forçado a acreditar que aquela informação era verdadeira. Pouco depois, na competição dos domínios estelares,
Apareceu o assassino de deuses. Os movimentos e o cultivo daquele homem são misteriosos, e ele escondeu rapidamente seu rastro após matar o imperador divino Julian, e existe suspeitas que há conspiradores por trás que ajudou ele. Como o guardião estava nesse espaço-tempo, os deuses do futuro querem que ele procure pelo assassino de deuses junto com os espíritos do tesouro dos outros 3 domínios, e entre em contato com eles rapidamente assim que o encontrar, e não faça algo imprudente. Mesmo após ler essa informação, o guardião ainda não conseguia acreditar no que acabou de ler: assassino de deuses, um tipo que mata um deus por acaso, com a sorte dos céus e da terra. Um indivíduo assim aparece apenas uma vez a cada dezenas de milhões de anos. Ele não tem pista de quem poderia ser esse indivíduo. Enquanto isso, em um certo labirinto subterrâneo, o prota estava explorando o lugar após ser transportado para essa área, e pensando consigo mesmo que as condições para avançar são alcançar 100 pontos e chegar às planícies sem vento em 5 dias. Mas o método para obtenção de pontos é desconhecido por enquanto, e sair do labirinto subterrâneo para encontrar o caminho até as planícies sem vento também é desconhecido. Interrompendo seus pensamentos, um monstro mágico com a aura de um quase monarca imortal apareceu atrás dele, e tentou ceifar sua vida, mas sem nenhuma preocupação. O rei invencível olhou para o monstro com um olhar calmo, e não se moveu da sua posição. Ao mesmo tempo, o ataque do monstro se chocou no chão. No início, a criatura pensou que tinha ceifado a vida da sua presa. Mas ao ver que seu adversário tinha bloqueado seu ataque com uma única mão, o demônio ficou chocado com essa cena surreal. Percebendo que a aura desse mundo é incomparável, o prota ficou animado, já que existências desse nível podem ser encontradas por toda parte, e em seguida se despediu do monstro, dizendo que se ele tivesse encontrado outra pessoa, poderia ter se tornado sua presa, mas infelizmente ele tem muita má sorte. Após ceifar a vida do seu inimigo, algo brilhante apareceu na frente dele, e olhando melhor para ver o que era, ele percebeu que era um ponto, e ao tocar os 4 pontos em suas mãos, se tornou 5. Vendo isso, ele percebeu que uma das formas de obter pontos é caçando bestas demoníacas. Cada uma representa um ponto, e ele acabou de conseguir um, e os 4 anteriores devem ser da Imperatriz. Não passou muito tempo desde o início da competição, e ele já conseguiu 4 pontos. Ele consegue imaginar o quão obcecada a Imperatriz está em ser a primeira neste momento, já que ela acabou dando 4 pontos para ele. A parte ruim dessa situação era que normalmente matar uma criatura viva como esta resultaria em um valor de domínio, mas desta vez, o julgamento do sistema não respondeu. Ele viu que não há mais bestas demoníacas novas por perto, então ele supôs que é um número limitado com uma quantidade pequena. Deixando esses pensamentos de lado, ele decidiu entrar no labirinto e verificar primeiro. Sendo transportado para as planícies sem vento, o local de encontro para avançar, e Shaolin ficou feliz por ser tão sortudo. Ele não precisará percorrer o mapa ou se esforçar para encontrar uma saída. Sua pontuação inicial é surpreendentemente de 188 pontos, e ele está a 12 pontos da sua promoção. Por estar de bom humor, ele decidiu esperar pela garota de cabelos verdes que se aliou com ele, até que ela consiga o resto dos pontos. Mas seu plano não era amigável. Ele a derrubará para ganhar essa rodada. Do outro lado da planície, vários competidores se uniram para caçar 2 monstros mágicos. Eles não conseguiam acreditar que encontraram 2 bestas mágicas do reino de quase monarca imortal. Por isso eles se uniram para não deixar elas escaparem. Eles não queriam perder nenhum ponto, já que elas são todas limitadas em número. Eles também não queriam deixar que os outros ultrapassem seu grupo. 1 ou 2 deles podem lidar com essas bestas e quase perder a vida, mas enquanto forem suficientes para matar ambas, não será um problema. Terminando de lidar com os monstros, o vigia do grupo apareceu, dizendo que finalmente aquilo surgiu. Ao ouvir isso, um dos favoritos ficou preocupado pensando que o prota estava indo atrás deles, mas corrigindo o mal-entendido, o vigia apontou o dedo para cima, informou que a lista atualizada da competição apareceu, e também que quanto mais para trás a caverna que a pessoa escolhe, mais altos são os pontos iniciais. Todos eles são uns ninguém, que podem ser saqueados e assassinados facilmente, e no último lugar da lista está o Shen. Saber que o prota foi teletransportado para o labirinto subterrâneo fez os figurantes ficarem felizes. Muitos gênios da nova geração apareceram nesta competição, e Shen é o mais destacado de todos. Com ele por perto, seus movimentos estariam restringidos por todos os lados, e eles teriam que evitá-lo e não enfrentá-lo de frente. Mas agora, Shen foi teletransportado para esse labirinto, então eles não terão que enfrentá-lo na primeira rodada. Do outro lado do cinturão da montanha infernal, mostra a Imperatriz terminando de eliminar todas as bestas demoníacas na sua área. Ela percebeu que isso era o mesmo da última vez. Há um número limitado de bestas demoníacas em cada área. Esta zona que ela está
é vasta e extensa. Se realmente chegar ao próximo reino secreto, ela teme que esses monstros demoníacos já tenham sido eliminados. De qualquer forma, é difícil para qualquer um conseguir os 100 pontos completos. Por isso o espírito do tesouro introduziu o mecanismo de alianças para compartilhar em pontos. Mas apesar do Shen agir de forma confiante, dizendo que ela é muito poderosa, e ele estava pronto para ganhar facilmente desta vez, já que ele tem uma companheira de equipe confiável, ele ainda não obteve quase nada de pontos. Ela não sabia o que diabos ele estava fazendo para não conseguir pontos, e deixar ela fazer todo o trabalho. No labirinto subterrâneo, duas criaturas demoníacas cercaram um monstro felino. Eles estavam curiosos com sua aparência, já que eles nunca tinham visto seu rosto antes nesse labirinto. Esse monstro felino é a Moking, do reino do quase monarca imortal. A companheira de Ye Xiaolin, ela estava em pânico por estar em um lugar tão perigoso, e irritada por aquele cara não ter segurado ela naquele momento. Se ela não tivesse reagido rapidamente e se transformado a tempo, ela teria falecido antes que a batalha acabasse. O labirinto subterrâneo é o local de teste onde as leis do Dão Celestial foram perfeitamente executadas, e também sela um monte de demônios e criaturas aterrorizante. Por isso ela estava apavorada, e estava fingindo que era um monstro. Essa era a única forma para ela sobreviver nesse lugar. E por sorte as criaturas decidiram ir embora. O motivo disso era porque eles acharam ela muito feia. Enquanto ela se distanciava deles, ela ouviu eles comentando que há uma mensagem do clã, dizendo que uma aura muito aterrorizante apareceu repentinamente nesse lugar, ordenando que eles apressem e se juntem ao grupo. No início ela não se importou com isso, já que ela só queria escapar para longe, mas ao sentir uma aura aterrorizante indo em sua direção, ela ficou paralisada de medo, e acabou caindo no chão. Ela não conseguia acreditar que após se livrar daqueles dois, ela se daria de cara com uma criatura ainda mais aterrorizante. Apavorada, ela usou a mesma tática de antes, dizendo que é um monstro também. Mas apesar da sua revelação, uma mão agarrou seu pescoço, e o dono dessa mão era o Rei Invencível. Ele levantou ela pelo pescoço, e carregou uma grande quantidade de energia com a outra mão, e se preparou para ceifar a vida do seu segundo demônio. Percebendo que seu fim estava próximo, a garota tentou explicar que era igual a ele, mas acabou se embolando com as palavras, e não conseguiu explicar claramente. Quando ela pensou que morreria, o tempo da sua transformação se esgotou, e ela voltou para a forma humana. Vendo essa cena bizarra, o prota disse que se ela fosse humana, ela deveria ter dito desde o início. Ele esteve tão próximo de ceifar a vida dela, e chorando igual um bebê. Ela disse que tentou falar, mas acabou não conseguindo explicar direito. Rindo da situação lamentável dela, ele comentou de forma debochada que ela deveria ter dito isso melhor, e em seguida perguntou onde está o Ye Xiaolin. Ele ouviu que os dois tinham feito uma aliança, e com uma expressão frustrada, ela explicou que de repente, as coisas mudaram. A matriz de teletransporte da caverna teletransportou todos separadamente para cada reino secreto, e sua esperança desapareceu. Após dizer isso, ela se agarrou nele, e implorou para ele levar ela com ele. Ela é boa e obediente, e nunca causará problemas. Ela até pode divertir ele quando estiver entediado. Afastando ela, o Rei Invencível disse que não quer ser enganado por isso, e ordenou que ela falasse o que ela sabe sobre esse labirinto. Seguindo sua ordem, ela pegou uma jade, e colocou sua energia nela, e jogou a pedra no labirinto. Ao mesmo tempo, algo que parecia um portal vermelho apareceu diante dos seus olhos. Enquanto ele ficava surpreso, ela explicou que o espaço nesse lugar foi substituído. Cadáveres de outros lugares apareceram, e a pedra de antes apareceu atrás deles. A complexidade é apenas a superfície deste labirinto. Na realidade, este é um antigo reino secreto construído pelas duas leis da reencarnação e do espaço, que ninguém pode atravessar, e há uma entrada, mas não há uma saída. Não é exagerado dizer que é a prisão mais forte da história. Se entrar à força, será purificado pelo poder das leis como aqueles cadáveres, destituído de tudo e morrerá miseravelmente. Nesse lado do céu e da terra, há centenas de milhões de anos, dois deuses do céu lutavam nesse lugar. Todas as forças do universo se impuseram depois de romperem o céu e destruírem tudo. As paredes de tijolo são todas camuflagens, e no interior, o poder do Dão Celestial está furioso e inquieto, ansiando devorar tudo. Finalmente, os céus e a terra começaram a se reorganizar, e surgiu o Dão Celestial. Naquele momento, o poder restante do Deus Celestial ainda era forte, e o Dão Celestial cresceu muito rápido, derivando muitas leis e até mesmo abrindo caminho até a entrada espiritual no reino do Dão Celestial. Dominando as leis, o poder das leis que os cultivadores dominam, provém do Dão Celestial do seu próprio mundo. Mesmo depois de cultivar por milhões de anos, eles só podem compreender algo superficial, eles não podem tocar na origem de tudo.
Enquanto o Prota pensava na sua mente que o dom celestial das 9 províncias é decepcionante demais, Amoking continuou sua explicação, dizendo que agora que eles encontraram uma lei de origem que supere muito o dom celestial dos seus mundos, se eles quiserem sair, eles terão que usar leis de origem ainda mais poderosas para dar certo. Mas isso é uma confrontação entre os Daos celestiais, então eles nem mesmo podem pensar nisso. Ao ouvir isso, Prota pensou consigo mesmo que agora que a competição está se intensificando, se eles ficarem presos nesse lugar novamente, eles serão eliminados da competição e não conseguirão os prêmios divinos, e nem avançarão na Terra. Mas apesar de saber disso, Amoking não estava preocupada, já que ela tem um ótimo companheiro de equipe, Ye Xiaolin, que definitivamente estará ativo para ganhar pontos. Ela só precisa sobreviver a esses 5 dias e ganhará sem fazer nada. Quando chegar a hora, ela será transportada de volta para a caverna automaticamente. Ela não é a única que quer ganhar facilmente sem esforço. No início, o Prota sabia muito pouco sobre o dom celestial, mas agora ele está começando a entender. Acima do dom humano e do imortal está o celestial, e acima dele está o dom divino. A maioria dos deuses celestiais confia no poder das leis do dom celestial para suas conquistas, então eles se complementam entre si. Alguns minutos depois, Amoking achou estranho o fato dos monstros terem parado de aparecer. Até agora ainda havia muitos demônios aparecendo toda hora no seu caminho. Então, para entender a situação melhor, ela usou sua técnica imortal de exploração, e sentiu que eles não estavam abandonando a zona. E o Prota acrescentou que nesse ritmo, ele não conseguirá obter 200 pontos, então não conseguirá recompensas. Pelos sinais que eles detectaram, os demônios fugiram às pressas porque temiam algo, devido a essa descoberta. A garota pensou consigo mesma que uma besta demoníaca do reino do quase-monarca imortal é uma existência que destrói o mundo, não importa onde elas estejam, e muito menos um grupo delas, por isso ela não consegue imaginar do que eles têm medo. Enquanto tentava pensar do que eles tinham medo, ela sentiu uma grande energia vindo de trás dela, e ao olhar para ver o que era, ela viu uma aura dourada vindo do corpo do Rei Invencível, e ouvindo ele dizendo que outra vez estão enviando ele para outro labirinto. E isso irritou ele, já que parecia que eles pensavam que ele não podia fazer nada contra eles. Então, irritado, ele decidiu mostrar com quem eles estavam lidando. Ao mesmo tempo, o selo de reconhecimento do dom celestial apareceu em sua testa, e ele falou com o guardião das 9 províncias, que é hora de sair e jogar um grande jogo com ele. Aparecendo na sua frente, o dom celestial perguntou o que ele precisa, e ele respondeu que quer que o guardião faça algo por ele, e ele cuidará de tudo. Ao ver o dom celestial, o originador das leis do céu e da terra, reconhecendo um humano como pai, a garota ficou chocada, ela nunca tinha ouvido falar disso antes. Enquanto isso, a Imperatriz estava pensando em eliminar o Prota para quebrar a aliança, quando de repente uma criatura aterrorizante apareceu atrás dela. Sentindo sua energia assustadora, ela percebeu que não seria fácil derrotar esse monstro. Ignorando sua surpresa, o monstro perguntou de forma assustadora, por que ela matou seu amigo. Ao mesmo tempo, o Moaxi ficou apavorado por não ter conseguido ter tempo para prever aquilo. Com seu atual reino de monarca imortal, ele nem consegue vislumbrar o nível de força daquela coisa aterrorizante. Aquilo parecia envolver um grande destino. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio que vocês me deram, graças a Deus e também a vocês. Eu conquistei muitas coisas, obrigado por me ajudar a chegar aos 137 mil inscritos. Vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.